Eu quero convidar você ao texto de Mateus, capítulo 2, a história de Natal, crianças. Vamos contá-la novamente, mais uma vez, nesta noite. Eu quero fazer isso de modo bem objetivo e quero ler o trechinho da história que diz a respeito da visita dos magos. O Herodes, que ficou muito bravo, a fuga de Jesus, da família de Jesus para o Egito e a volta de Jesus para a sua terra. Esse trecho da história de Natal que nós vamos compartilhar. Diz assim a história e o texto sagrado: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido divertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você. Pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino, a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei ao meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Amém. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa noite de celebração, onde celebramos o nascimento de Jesus. Um teólogo chamado C.S. Lewis disse o seguinte: um território ocupado pelo inimigo, assim é este mundo,
O cristianismo é a história de como um rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Eu vou ler de novo a frase do C.S. Lewis. Um território ocupado pelo inimigo, assim é este mundo. O cristianismo é a história de um rei, que por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Essa frase do C.S. Lewis se encontra no livro dele, chamado Cristianismo Puro e Simples, e ele estava tentando explicar aos acadêmicos das universidades onde ele lecionava, lá na Inglaterra, como é que tinha sido a sua conversão a Jesus. E ele então escreve esse livro para que as pessoas pudessem entender o que tinha acontecido com um homem tão inteligente, outrora ateu, blasfemo, e agora convertido e apaixonado por Jesus. Então C.S. Lewis escreve esse livro. Jesus, para ele, está sendo descrito como o rei legítimo deste mundo, que chega disfarçado como uma criança pobre, numa cidade pouco importante, numa família pobre. Ele cresce em total anonimato, e quando ele chega aos seus 30 anos, ele então se lança numa grande revolução e nos convida a essa campanha de sabotagem do mundo. Sabotagem no sentido de sabotar os planos deste mundo, os governos deste mundo, para que o reino de Deus pudesse fazer frente ao domínio e ao poder dos reinos presentes. Ainda essa semana eu me diverti um pouco com um programa da TV Bandeirantes, onde Mário Sérgio Cortella, um filósofo, educador, você deve ter visto alguma coisa dele por aí, durante 1h30, conta para uma bancada de jornalistas tudo sobre o fato Jesus histórico. E não há como nós não reconhecermos que essa campanha de sabotagem de Jesus permanece firme e forte. Por isso nós estamos aqui. Todas as semanas nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, sobre a vida de Jesus, e nos armamos para viver uma vida no contrafluxo, na contramão de tudo que esse mundo propõe, todas as propostas, toda a ética e todo o modo de vida desse mundo. Nós queremos sabotar esse modo de vida. O mundo não esperava um rei. O mundo não reconheceu e não reconhece que o rei chegou. Hoje, assistindo um pouquinho de TV, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho agora no final da tarde, eu encontrei com 2 programas. Um programa é o Globo Esporte, que é um programa que eu sempre assisto para ver as notícias do esporte. No final do programa, se você assistiu, você viu o Ivan Moré, o apresentador desse programa, em lágrimas no final, porque tinha uma reportagem muito emotiva a respeito de um senhor que fazia um trabalho com crianças e entregava uma medalha para cada criança. Coisa mais linda, né? E depois eu fiquei pensando assim, puxa, eu nunca ganhei uma medalha na minha vida. Então as crianças faziam um exercício físico, davam uma corridinha, e o trabalho dele era dar uma medalha para cada criança, e as crianças ficavam assim, encantadas com aquela medalha. Quando termina, só que esse ano ele não pôde fazer isso, porque acabaram-se as medalhas. E aí as crianças pedem para o Papai Noel medalhas para ele entregar para outras crianças. E aí o Globo Esporte entrega as medalhas para ele, e ele começa a chorar assim. Ele não acredita que ganhou tantas medalhas para continuar o trabalho de coroar as crianças das escolas públicas. Aí volta para o estúdio, o Ivan Moré está chorando, ele é um chorão, né? E aí é a última cena do programa, e aí ele levanta todo assim molhado e diz assim, olha, só queria deixar uma coisa clara aqui. O motivo do Natal é Jesus. Tchau, até mais. E sai do estúdio. E no final da tarde, assistindo o programa Estrelas, também estava bem legal, assim, assisti lá um finalzinho do programa, porque não é um programa que me chama a atenção. A apresentadora do programa termina o programa dizendo assim, que o bom velhinho te abençoe. A questão é que o mundo não entendeu. O nosso cordel de Natal disse isso muito bem. Que eu saiba, ele não tem trenó.
ele não anda de trenó puxado por renas e não tem um saco vermelho que sai na noite de Natal entregando presentes. Nós não estamos falando disso. O mundo não entendeu que o rei chegou, o mundo não entendeu, o mundo não esperava, não reconheceu a Jesus e ainda não o reconhece. Isso aqui é uma sabotagem. Nós estamos sabotando o Natal, porque nada do que eles dizem faz sentido. Irmãos, os shoppings viraram à noite em alguns estados do país, e aqui na nossa cidade ficaram abertos até as 2 da manhã. Que sentido isso faz? É bem legal ganhar presente, doar presente, isso faz sentido. Mas essa coisa do consumo, essa coisa de entender o Natal como uma coisa que tem a ver apenas com dar e receber presentes, isso não faz sentido. O mundo, de fato, está dominado pelo inimigo. O Lewis tinha razão. Por isso que nesta noite, boa parte das pessoas não vão se lembrar do nascimento do Rei dos Reis. Eu espero que você e eu sejamos privilegiados, depois de ouvirmos as crianças, depois de ouvirmos as canções, sejamos privilegiados no sentido de ressignificarmos o nascimento do Rei dos Reis. Porque Jesus nasceu, o Messias nasceu, o Salvador nasceu, o Rei dos Reis nasceu. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Agora, eu queria dizer para você que a história do Natal, ela não ficou parada lá há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu. Eu queria dizer para você que hoje a história do Natal ganha vida. Enquanto nós estamos aqui, enquanto estamos lendo a palavra de Deus, esse texto há de se tornar vivo para nós. E essa experiência de ver Jesus nascer e de interagir com a realidade de Jesus deve ser a minha e a sua experiência também. Então eu advirto você de que hoje isso está acontecendo de novo e essa história vai ser pregada, vai ser falada, vamos revivê-la e ela deve mais uma vez trazer para o nosso coração escolhas. Ela deve fazer sentido para o nosso coração. Ela tem que ganhar densidade na vida da gente. E isso vale para todos nós que estamos aqui. A pergunta que nós devemos fazer nesse instante é: como é que nós reagimos diante do nascimento do Rei dos Reis? Como é que você, como que eu reajo diante dessa realidade, diante dessa verdade? Sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Sabemos que Jesus é o Salvador do mundo. Sabemos que Jesus, sabemos quem é Jesus. Como é que reagimos a essa verdade? O que isso muda ou deve mudar na vida da gente? Essa é a pergunta que vai ser feita hoje. A nossa terceira noite, falando sobre as surpresas de Natal, vai nos mostrar 3 possíveis reações diante dessa realidade do nascimento de Jesus. E eu quero compartilhar essas 3 possíveis reações com você nesta noite. Olha só, mantenha a sua Bíblia aberta, vou procurar ser bem objetivo ao te mostrar os detalhes desse texto. Veja, nós já acabamos de ler do verso 1 ao verso 23, uma leitura talvez um pouco mais longa do que é de costume, mas eu resolvi recortar esse trecho da história, já que a história de Natal não é tão longa assim, ela não é tão grande assim. Então deu para a gente pegar aí uma boa parte da história de Natal. A noite de Natal tem um personagem surpreendente. Eu queria apresentar para você esse personagem que é bem surpreendente. O nome dele, sabe qual é? O nome do personagem mais surpreendente dessa história desta noite, sabe quem é? Quem é, criança? Quem vocês acham que é? Não é o Papai Noel. Blé. Jesus. Mas não é esse daí que vai nos surpreender tanto quanto esse outro camarada aqui da história.
O nome dele é Herodes. O grande personagem desse texto aqui que nós acabamos de ler, um personagem que deve nos surpreender por sua história de vida, é chamado de Herodes. Ele é chamado de Herodes o Grande. E eu queria dizer para você que existiram 6 Herodes. Todos eles existiram a partir desse Herodes aqui. Os 6 Herodes são esses aqui. Olha só, crianças, que interessante. O Herodes o Grande, esse que mandou assassinar as crianças lá em Belém. Veja que ele começa com um currículo invejável, né? Já sabemos que ele mandou assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo em Belém e nas cidades circunvizinhas. Jerusalém ficava a 15 quilômetros de distância de Belém, ou Belém ficava a 15 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele tinha alguns filhos, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Esses eram os filhos dele. O Arquelau assumiu o trono no lugar do pai, o texto que acabamos de ler, lá no verso 19, fala isso. Jesus, quando volta, Herodes já tinha morrido e o Arquelau tinha assumido o lugar do pai, o lugar do seu pai, Herodes o Grande. Também tinha o Herodes Antipas e o Herodes Filipe. O Antipas era o tetrarca da Galileia, um governador da Galileia, e ele tomou parte no julgamento de Jesus. Então, quando fala que Herodes julgou a Jesus, é esse Herodes aqui, o filho do Herodes o Grande, o Antipas. E ainda tinha o Filipe, que era um outro Herodes, um outro filho, que foi aquele que o Paulo tentou persuadi-lo para que ele se convertesse, e ele falou assim: pô, para de falar, senão eu vou acabar me convertendo aqui. Então, está aí os Herodes, o Agripa I, o Agripa II, que eram netos e bisnetos do Herodes, também estão narrados nos textos bíblicos, e você pode conhecer a história dessa família. Bom, mas por que eu estou dizendo que o Herodes é um personagem surpreendente? Eu queria contar para você, rapidamente, um pouquinho da história do Herodes. O Herodes chega ao trono a partir da indicação do imperador Augusto. O imperador Augusto, que era o imperador romano, coloca Herodes no trono e dá para ele toda a região da Judéia para que ele cuidasse. Então ele chega ao trono a partir de uma indicação quente. O imperador então coloca ele para ser rei de Judá, ou rei da Judéia e daquela região importante. Ele ficou famoso por 3 coisas, basicamente. Primeiro, porque ele reconstruiu o templo dos judeus. O templo destruído foi reconstruído pelas mãos dele. Então, a comunidade judaica dos dias de Jesus, a religião judaica, tinha uma dívida de gratidão com ele, porque o templo esplendoroso tinha sido reconstruído pelas mãos desse governante. Então, ele tinha lá uma boa relação. Ele construiu uma fortaleza também e construiu um porto em Cesareia, o que trouxe muita riqueza para aquela região. Então, Herodes fez essas 3 coisas que marcaram o seu governo. No entanto, ele teve 9 casamentos. Dos 9 casamentos, ele matou a esposa, chamada Mariana, porque ele desconfiou que ela ocuparia o seu lugar, ou ela poderia ocupar o seu lugar, ele manda matar a mulher. Ele é chamado a Roma, ele vai a Roma e diz assim: se eu deixar essa mulher aqui viva, quando eu voltar ela já tomou o meu lugar, e ele manda matar a própria mulher. Ele manda matar também 45 aristocratas que eram familiares dele, porque ele falou assim: um deles pode tomar o meu trono. Então ele já se antecipou de tão pirado que ele era e mandou matar os 45. E chamou a irmã dele, o filho mais velho, e disse assim: quando eu morrer ninguém vai chorar, porque eu sou um cara muito ruim. Então vocês vão matar os principais filhos das boas famílias da cidade, aqui da região, para que eles chorem e se lembrem de mim e chorem no dia da minha morte, porque se eu não mandar matar, ninguém vai chorar por mim. Não para aí. Ele tinha algum problema com a sogra. A sogra indicou um sobrinho para ser sumo sacerdote, e o Herodes coloca ele para ser um líder religioso lá em Jerusalém. As pessoas gostavam muito dele. O nome desse sobrinho era Aristóbulo. O Herodes fica enciumado com o rapaz e manda simplesmente matar o Aristóbulo. E a sogra dele, aqui não é nenhuma dica para você, tá bom? Isso aqui é só história mesmo, não leve para o lado pessoal. A sogra dele ficou chocada. Como é que você faz uma coisa dessa? E ela foge para o Egito.
E ele não se dá por satisfeito, manda alguns capangas no Egito e matam ela destroncada no Egito. Ele tinha 2 filhos que estudavam em Roma, 2 filhos mais novos. E a irmã dele um dia falou assim: os seus filhos vão ser melhores governantes do que você, porque eles estão se formando e estudando em Roma. Adivinha o que ele fez? Mandou matar os 2 filhos em Roma, porque a irmã disse que eles tomariam o lugar dele. Quando a gente lê o texto assim, olha que texto bonito, né? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou o quê? Está dito aí no verso 3? Ficou? Como está na sua, irmã? Perturbado. Na minha também está isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Vocês conseguem imaginar por que é que ele ficou perturbado? Conhecendo agora a história dele? Vocês conseguem imaginar por que Jerusalém toda ficou morrendo de medo? Foi um alvoroço. Se por muito menos ele mandou matar sobrinho, filhos, sogra e outros. É isso. Imagina agora. Chegam os magos dizendo assim: olha, cadê o rei? Nós viemos adorá-lo. Como assim? Ele não sai do salto, ele não perde as estribeiras. E ele fica tentando entender. Muito bem, puxa vida, então façam o seguinte. Quando foi que essa estrela apareceu? O Herodes começa a fazer um plano para matar Jesus. Ele fica perturbado, mas ele já começa a imaginar: opa, peraí, vamos ver aqui como é que a gente faz para descobrir aonde é que está esse rei. Então ele chama, ele ouve os magos, e aí o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, está aí no verso 4, reuniu os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, e perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles então respondem: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor. Belém era uma cidade muito pequena, muito insignificante, em meio às principais cidades de Judá. Ela de forma alguma é menor, porque lá nasceria o Cristo. Pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Herodes chama a cúpula religiosa, porque eles tinham legitimidade para dizer assim: nós sabemos onde vai nascer o rei prometido. Eles conheciam as escrituras, eles conheciam todas as profecias, eles conheciam todas as histórias que diziam que viria um rei, aonde ele nasceria, de que forma nasceria, em que lugar ele nasceria. Então Herodes chama a cúpula assim: ninguém vai fugir agora. Chama os sacerdotes, chama os mestres da lei. Eu quero saber de vocês, uma opinião oficial, aonde é que esse menino vai nascer, porque nós vamos matá-lo. Bom, eles respondem então, e aqui há um fato surpreendente. Esses homens, os escribas, aliás, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, também chamados de escribas, eles foram surpreendidos com essa notícia. Pensa uma coisa: você é um homem que conhece muito as escrituras, você é um líder religioso, você conhece a história e a tradição do seu povo, só que chegam pessoas vindas do Oriente, alguns dizem que são magos, outros dizem que são reis, outros dizem que são sábios, outras versões vão dizer que são astrólogos, estudiosos dos astros. Chegam gente de fora e diz assim: cadê o rei? Nós chegamos aqui. Pensa se você era uma pessoa responsável por zelar pela sua tradição, como é que fica a sua cara no chão se você não está sabendo de nada, não viu nada, não percebeu nada,
e foi pego de surpresa. Eles estão diante de um fato surpreendente, porque tinham a tradição, tinham as escrituras, mas eles não sabiam nada a respeito desse fato. Quando o rei manda chamá-los, eles dizem assim: ah é? Olha, o que a Bíblia diz, o que as escrituras dizem é isso, ele vai nascer em Belém, mas a gente não foi avisado de nada, nós não estamos vendo nada. Agora, a partir do verso 7 e verso 8, o Herodes tem uma estratégia que eu chamei de astuta adoração. Olha o que ele diz. Ele então chama os magos secretamente, ou seja, ó, venham para cá, venham aqui dentro do meu gabinete e vamos conversar sem ninguém saber. E diz assim: vocês podem me informar o tempo em que vocês viram essa estrela? Porque sabendo o dia que a estrela apareceu, ele saberia quantos dias de vida o menino teria. Então ele se daria conta de qual o tamanho da criança. O Herodes então diz assim: olha, vão por favor lá, adorem, se informem exatamente onde o menino nasceu e me avisem, porque eu também quero ir para adorá-lo. Está aí no versículo 8, você acredita nessa fala do Herodes? Que ele quer ir a Belém adorar Jesus? O verso 8 diz isso, mas no verso 13, o anjo aparece a José e diz: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você. Por uma razão básica você deve ficar lá. Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Herodes não queria adorar Jesus. Herodes queria matar Jesus. Muito bem. Eu queria agora mostrar para você o encontro dos magos, ou dos reis, ou desses três sábios com Jesus. Está aí no verso 9 ao verso 12. Eles ouviram o rei e seguiram seu caminho. Eles são guiados pela estrela que eles tinham visto no Oriente, e finalmente essa estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo ao entrarem na casa, viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Veja que eles acharam o menino numa casa e não mais na estrebaria. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, ou retornaram à sua terra por outro caminho. Veja que interessante isso. Conforme a mentalidade daquele tempo, esses presentes possuem muitos significados. O ouro era uma forma de reconhecer a realeza de um indivíduo. O incenso era uma forma de reconhecer que esse indivíduo era uma pessoa muito importante. Esses presentes não serviam muito para o bebê, porque o bebê ainda era muito pequeno, era melhor ter ganhado alguma outra coisa mais prática. Mas a dedicação, a consagração desses presentes, a oferecer esses presentes para Jesus, eles estavam dizendo assim: você é uma majestade. O ouro, o incenso e a mirra eram elementos que serviam de símbolos para declarar, para exaltar, eram presentes para uma realeza. E esses sábios vão até ele e entregam esses presentes. Mas não era só assim: viemos te dar um presente, viramos as costas, vamos embora. Eles tinham a consciência de que Jesus era quem ele era. Eles não vão para lá por algum motivo assim: curiosidade, apareceu uma estrela, vamos ver quem é. Eles sabiam, esses presentes, segundo os costumes daquele tempo, mostravam que eles estavam dedicando as suas próprias vidas ao se encontrarem com Jesus. O texto diz que quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e então eles entram na casa, vem o menino e sua mãe e se prostram, e em atitude de oração abrem seus presentes e oferecem ao menino. E é isso que acontece. E aqui então, ao contrário da adoração de
Herodes, a gente encontra pessoas com o coração desejoso de adorar verdadeiramente a Cristo. Muito bem, o que essa história nos ensina, meus irmãos? Nós temos aqui 3 classes de pessoas e temos junto com elas 3 tipos de atitude, 3 reações. Veja que interessante, qual foi a reação dos religiosos daquele tempo? O que os religiosos daquele tempo fizeram nesse texto ou nessa leitura que a gente fez? O que a gente pode compreender com a reação dos religiosos? Os religiosos permaneceram indiferentes ao nascimento do Rei Jesus. Pensa se alguém dissesse assim para nós hoje, dissesse assim, olha, Jesus acabou de nascer, aliás, Jesus acabou de voltar, ele está aqui em São Roque, ele acabou de chegar lá. O que eu e você faríamos? Para tudo, o rei voltou, não é isso? O que esses religiosos fizeram? Além de entrar em pânico. Não fizeram nada. Eles eram indiferentes à chegada do Messias. Bom, se é o Messias, se o Messias chegou, então precisamos ir para lá. Corre até lá, vamos juntos, vamos na frente. Sabe qual era a distância? 15 quilômetros. Só 15 quilômetros. Sabe o que isso nos diz, queridos? Que às vezes as pessoas que conhecem todos os detalhes da história de Jesus costumam ser indiferentes a essa história. Como assim, pastor? É verdade. Às vezes sabemos tudo sobre o Natal, mas o Natal não nos afeta mais. Hoje conversava com o meu genro lá em casa, e estava lá dando uma préviazinha do sermão. Aliás, estava mostrando esse filminho, e aí ele detectou com surpresa assim, o quê? João era primo de Jesus? Como ele é novo na fé, estava relembrando esse fato, né? Falei, é isso mesmo. Mas isso é muito interessante. Quer dizer, então, que Isabel era prima de Maria, e o João, que a gente vê no Evangelho, era primo de Jesus. Era primo de Jesus. Nossa, E aquilo foi uma grande novidade para ele, uma grande surpresa de Natal. E para nós? Essa semana ao pensar nesse texto, a minha oração era, Senhor, eu não posso pregar esse texto sem que esse texto me afete. A outra reação que a gente enxerga nesse texto é gente como Herodes. Eu não precisaria recorrer a muitas informações, e você hoje sabe disso com facilidade, que existe gente que não só não gosta de Jesus, existe gente que odeia Jesus. Tá certo? Eu acho mesmo que muitos de nós aqui, ou melhor, eu acho que a totalidade de nós que estamos aqui, não odiamos Jesus, não é verdade? Porque se a gente odiasse Jesus, a gente não vinha aqui nessa noite homenagear o rei. Tá certo? É verdade. Agora, quem era o Herodes? Porque o Herodes nos mostra um tipo de pessoa, um tipo de atitude que, em relação a Jesus, que nos pode ensinar algumas coisas. O Herodes representa os poderosos. Aqueles que não precisam de Deus, não precisam de Cristo. Aqueles que, por terem o que têm, acham que as suas riquezas é o que lhes oferece as coisas, é o que lhes sustenta. E Natal para eles tem a ver com o que eles possuem
e não com o que eles são. Talvez esse senso de poder, de autonomia, poder no sentido de independência, faça parte da ceia de Natal de milhares de pessoas esta noite. Eles estão cercados de bens, estão cercados de conforto, estão cercados de condições e não precisam do Jesus histórico. Eles preferem ter o Papai Noel. É mais divertido. Ele é mais fofinho. Ele é mais colorido. O Magazine Luiza tem uma propaganda na TV, você deve ter visto. Venha nos visitar aqui na Marginal Magazine Luiza. E aí eu falei, poxa, deve ser um negócio legal, né? Você não vê nem sinal de presépio. Porque parece que isso não afeta mais ninguém. Nós precisamos de um Natal que nos empodere, que nos faça sentir gente. Não precisamos de um Natal que nos faça humilhar diante de um rei. Isso não faz sentido para a maior parte das pessoas. Mas há no texto também a atitude, uma terceira atitude, que é a atitude dos magos, que é a atitude de adoradores. Sobra para nós o Natal dos adoradores. E não só dos adoradores, sobra para nós o Natal dos anjos, os anjos mensageiros, os anjos do coral. Sobra para nós o Natal dos pastores, que largam seus rebanhos e correm para ver Jesus. Sobra para nós o Natal desses sábios, desses magos, desses reis, que andaram talvez milhares de quilômetros com seus presentes, ansiosos por ver o menino e adorá-lo e entregar suas vidas e seus presentes a ele como um gesto de consagração. Sobra para nós essa postura de adoradores, todos atentos aos movimentos de Deus, pessoas que estão certos de que o Natal é luz e a luz é Jesus, certos da bondade de Deus quando nos deu seu Filho, um presente tão grande, e certos de nos enchermos de alegria, exultarmos, nos surpreendermos, porque o menino nos nasceu. E o povo que andava em trevas viu a luz que nasceu, que foi oferecida a partir daquela pequena criança. Eu quero repetir as palavras do C.S. Lewis e terminar. Já convidar os irmãos a virem aqui à frente para nós cantarmos a canção, a última canção, e irmos embora. O Lewis diz assim: o cristianismo é a história de como um rei, por direito, desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama para tomar parte numa grande campanha de sabotagem. O José corre para o Egito, do Egito volta para o território de Israel, e quando volta para o território de Israel, não vai para Jerusalém, vai para Nazaré. Os profetas estão o tempo todo presentes, dizendo o que vai acontecer, controlando os rumos da história. E isso é uma coisa fantástica, porque mostra assim claramente como a onisciência de Deus conduziu todas as coisas. Herodes, com seu poder, morre. Sabe do que o Herodes morreu? Uma crise renal aguda. Tanta dor no rim, teve uma crise e não sobreviveu. Você acha que alguém pode desafiar a Deus e sobreviver? Você acha que alguém pode querer sabotar
o nascimento do Filho de Deus, os planos de Deus, e ficar impune, indiferente? Eu acho que não. Eu quero convidar você a cantarmos juntos a última canção e a reconsagrarmos as nossas vidas a esse menino que nasceu.